Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Um prazer enorme falar com vocês, mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês, para tentar de alguma forma manter um contato, nem que seja um contato virtual, para que a gente possa de alguma forma mostrar o nosso rosto e mesmo estudando, né, trazer algumas lembranças à memória, para que nos divertamos ou então pensemos, né, dos nossos encontros que vem ocorrendo desde o ano passado, e eu espero ficar com vocês muito mais tempo para a gente poder junto caminhar por esses caminhos que a filosofia nos proporcionou, tá bom? E vocês como é que estão? Estão estudando, hein? E aí, estão se cuidando, lavando as mãos, beleza? Bom, eu quero mais uma vez mencionar a minha grande alegria em poder estar participando de todo esse projeto que foi desenvolvido de uma forma assim, quase que instantânea, por conta de todo esse agravo, né, que essa pandemia trouxe nas relações. Mas o nosso colégio, nossa escola, o Força Máxima, está aí presente, não deixando, aspas, a peteca cair, para que a gente possa se manter atualizado. Beleza? Bom, queridos, hoje nós vamos falar no livro 2 do módulo 7, que fala sobre a história da ciência, né? E a gente deve transmitir para você essa história da ciência que vai desde a antiguidade até Galileu, e conhecer o trajeto que ela fez, para que a gente pudesse hoje chegar aonde a gente já chegou, com todo esse aparato que a ciência nos dá, para que outras realidades que ainda não são conhecidas possam ser conhecidas e teorizadas, né, de uma forma geral. Bom, a gente precisa entender que a ciência se mostra presente em todo o tempo do nosso cotidiano. E na maioria das vezes, a gente não nota a presença da ciência, não é verdade? Mas deve-se saber, queridos, que a ciência está presente na existência desde as relações mais básicas até a transmissão de sondas que exploram hoje o universo. Então, a gente precisa ficar atento nesse caminho que hoje nós já alguns anos distantes conseguimos, junto com a ciência, chegar, ok? Mas deve-se também entender que a ciência não somente está presente na produção de tecnologias, mas ela também vem se ocupando em espaços cada vez mais amplos em nosso tempo, beleza? Então, nesse módulo, nós vamos estudar a ciência por dois caminhos. Primeiro, estudaremos sobre o prenúncio da ciência, que se manifesta a partir da filosofia pré-socrática até chegar ao método científico. Então, nesse sentido, entender a realidade já não é mais possível como um pensamento, ok? Mas agora por um método que a gente vai perceber que é o método também que está presente conosco desde muito tempo e que é conhecido como método pragmático. Que método pragmático é esse, professor? O método pragmático estrutural, que foi usado para a formação de uma ciência teórica. E entender também o caminho que foi registrado como revolução científica, e que foi esse caminho usado por Galileu, por Kepler e Copérnico. Esses pensadores redimensionaram o valor dado à experimentação, e a partir daí eles desenvolveram uma espécie de ciência indutiva, criando uma crise à epistemologia. Bom, deixa eu dizer o que é uma espécie de ciência indutiva. A indução é um dos princípios da racionalidade, beleza? E a indução é aquela manifestação do pensamento, quando esse pensamento é aplicado sobre uma realidade, e essa realidade é conhecida a partir da reflexão que você faz sobre ela. Então, esse pensamento indutivo é um conhecimento primeiro, que a gente chama de conhecimento
particular, ou um conhecimento ainda pessoal. E como é que ele se torna um pensamento teórico ou uma ciência? Quando esse pensamento vai se desenvolvendo a partir das reflexões que ele vai fazendo sobre a realidade, e ele começa a perceber que essa realidade sobre a qual está sendo o pensamento aplicado e o conhecimento vai sendo construído é a mesma realidade em todo lugar, em qualquer tempo. Então, o que é o pensamento indutivo? É você partir do particular, do pensamento particular, e tornar esse pensamento particular um pensamento universalizado. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Newton está lá conversando, né, cantando uma música, e de repente a maçã, bum, cai. Maçã caiu. Ele olha para a maçã e pergunta: por que essa maçã caiu para baixo e não caiu para cima? E ele começou a pensar. Esse é o pensamento indutivo, tá? Começou a pensar, daqui a pouco ele desenvolve a teoria da gravidade. Esse pensamento, aplicado sobre a realidade pessoal, foi refletindo o conhecimento que ele começou a desenvolver, ou a construir, ou a produzir a partir desse pensamento, tornou-se uma realidade idêntica em qualquer tempo, em qualquer espaço. É a teoria da gravidade. Beleza? Entendido? Então vamos lá, continuando. Bom, a ciência pragmática, ou o conhecimento pragmático produzido por ela, pela ciência, é anterior a qualquer narração histórica sobre a própria ciência. Por quê? Porque desde que o primeiro homem criou técnicas de feitura de fogo, técnicas para construir casas, né, construir armas, já começava ele a apresentar essa forma de produzir materiais a partir da aplicação de uma prática, né? Ou a partir desse conhecimento pragmático. A palavra pragmático é o prático, tá? Então, à medida que eu vou praticando, esse meu conhecimento vai se ampliando. Essa é a ideia do que a gente chama de ciência pragmática, né? À medida que eu vou fazendo, eu vou aperfeiçoando esse meu fazimento até ele chegar àquilo que eu pensei que seria o ideal a partir do início desse processo de fazimento. Ok? Por exemplo, eu não sei ler, não sei escrever. Um exemplo, tá? Aí eu começo a fazer um bolo e vou adicionando elementos ou ingredientes nesse bolo até ele chegar a um ideal que eu julgo ser um bolo excelente. Ok? Então eu vou praticar tantas vezes quantas forem necessárias até eu chegar a essa ideia de bolo, ok? Que eu admito ser o bolo excelente. Tudo bem? Então vamos lá. Isso era o que acontecia ou no Antigo Egito, ou entre os sumérios, entre os heteus, entre os babilônicos, ok? Eles tinham conhecimento pragmático, e a partir desse conhecimento pragmático, eles começaram a desenvolver coisas que foram conhecidas, por exemplo, como maravilhas do mundo antigo. O farol de Alexandria, os jardins suspensos da Babilônia, as próprias pirâmides do Egito. Combinado? Continuando, vamos lá. Na relação com o mito e o conhecimento racional, isso, de alguma forma, traz para a gente uma espécie de contraponto, né? E por quê? Porque, historicamente, a partir do pensamento, entende-se que o mito, na antiguidade, ele tinha a função de revelar uma espécie de verdade. Isso ninguém pode negar, ok? Ele tinha uma função de revelar uma espécie de verdade. E por mais que a gente diga que o mito estava muito mais baseado na crença do que no pensamento racional, ele foi muito importante, e a gente viu isso no primeiro ano, ele foi muito importante para desenvolver sociedade e estabelecer relações sociais, relações de poder, beleza? Então ele oferecia explicações para toda circunstância que superasse o pragmatismo.
Porque a ideia do mito não era uma ideia que era constituída pela experiência, né, pela prática. Era, na verdade, uma espécie de conhecimento que, segundo o poeta Rapsodo, era um conhecimento dado pelos deuses e que ele era o interlocutor desse conhecimento, ok? Então, ele tinha explicações que superavam, né, o pragmatismo, o fazer. As pessoas mudavam a forma de fazer, mudavam a forma de se relacionar, mudavam a forma de criar a partir da interferência do mito, ok? Agora, é lógico que o mito sustentava as suas explicações a partir dos fenômenos atribuídos a estes, para que pudessem, pela crença, ter esses fenômenos estabelecidos como uma manifestação dos deuses, né? Então, por exemplo, quando havia uma guerra, a guerra que era perdida não era por falta de armamento, por falta de coragem, é porque um dos deuses perdia a guerra para o seu opositor. Isso refletia nos mortais. Então essa era a explicação que o mito tinha em relação ao conhecimento, e isso superava qualquer circunstância pragmática. Beleza? Mas graças à ação do pensamento, que de alguma forma se estabeleceu para o desenvolvimento de algumas técnicas, o discurso ou a expressão mítica foi perdendo força. E quando era contrastado, né, quando ele era contestado, quando ele era refutado com o logos, que é a razão, e que apresentava um discurso racional e rigorosamente lógico, direcionado, deixou o mito de ter credibilidade, eu penso, né, em relação ao que defendia como verdade. Eu penso, porque vocês vão de convir que até hoje existem interferências míticas, né, existem interferências do mito hoje, né, e que se tornaram crenças, e que, na verdade, a gente não pode dizer que não sejam verdades que se tornaram pragmáticas, porque as pessoas passam a prática relacional, social, afetiva, a partir das interferências míticas, ok? Então a gente não pode dizer que isso não tem uma interferência pragmática, beleza? Continuando. Bom, vamos ver como é que isso era entre os pré-socráticos. Os pré-socráticos, também conhecidos como cosmológicos, trouxeram novidades sobre o conhecimento para nós. Por quê? Porque eles estavam preocupados em encontrar ou desenvolver um conhecimento que pudesse superar uma física exclusivamente pragmática. Mas eles não queriam superar essa física pragmática para um outro campo de conhecimento, né? Eles queriam superar essa física pragmática por uma física que se quer entender os princípios e suas causas em relação à realidade. Então, por que uma maçã é uma maçã e tem aquele formato? Por que existem maçãs verdes e maçãs vermelhas? Por que existem maçãs maiores e outras menores? Então essa era uma das preocupações dos pré-socráticos. Eles não estavam só preocupados em ver a maçã. Eles queriam saber o porquê da maçã ser como é. Ok? Por exemplo, Tales de Mileto e seus sucessores, por exemplo, buscavam por uma natureza fundamental da realidade. Ou seja, a preocupação deles estaria para além da descrição de um evento isolado, indo na direção de uma narrativa de compreensão da realidade como um todo. Foi o que eu acabei de dizer. Então, não basta só eu saber o que é a maçã como fruta comestível, como alimento. Eu preciso saber quais são as suas composições, por que ela tem aquela matéria, por que ela tem aquela forma, qual é
a causa final da maçã. Isso vai ser depois visto por Aristóteles na sua metafísica. Em princípio, é isso que a gente compreende. Mas para os pré-socráticos, eles queriam saber o porquê das coisas ser como são, das coisas serem do jeito que se apresentam, do jeito que se mostram. Tá legal? Então, esse é um caminho que a ciência vai fazer. Tá bom? Todavia, queridos, esses pré-socráticos utilizaram dois termos-chave. A physis, né? P-H-Y-S-I-S, que descreve aquilo que brota, que surge e que se manifesta como realidade. Então, a physis é tudo aquilo que a gente encontra sensivelmente como realidade, é tudo aquilo que a gente percebe como realidade, como natureza. Então é tudo aquilo que você sabe que é, e agora atenção, que pode vir a ser. Isso a gente vai encontrar em Heráclito, ok? O mundo está em constante movimento, né? O mundo está em constante transformação. Então a natureza não é só aquilo que é, ela pode vir a ser. Só para vocês terem uma ideia, isso é chamado hoje de devir. O devir, que a gente vai estudar mais adiante. Desculpe, o devir. Foi mal. É o que a gente vai estudar mais adiante. Okay. Então, para a gente entender melhor, os pré-socráticos, eles não se prendiam a uma realidade que se apresentava à frente, que se apresentava à percepção, que se apresentava aos olhos. Eles buscavam a realidade como um todo. Ok? Claro? E o arquê, ou o arqué, como queiram, que designa a origem, mas não uma origem temporal, mas há um princípio geral. É aquele que gera e ordena a realidade. Ok? Traduzindo, é o conhecimento total dessa realidade na sua composição original e total. Beleza? Então vamos lá, continuando. Nas obras de Platão e Aristóteles, né, a gente percebe que ocorre uma ampliação desse conhecimento. Então, para a gente poder conseguir entender isso com mais clareza, a gente vai pensar, eu vou pedir um pouquinho de água aqui, a gente vai pensar primeiro as obras de Platão. O Platão, ele vai romper de uma maneira geral, né, com essa construção mítica que tinha por objetivo explicar a realidade, mas ainda com a convenção do senso comum. Quer dizer, quando eu pego a explicação mítica, eu vou perceber que ela tem uma necessidade de fazer com que tudo aquilo que ela está fazendo tende a atingir todas as pessoas, de uma forma geral, que estão nessa realidade inseridos. Beleza? Sócrates e Platão, então, eles começam a romper esse pensamento mítico a partir das explicações filosóficas. Então vamos entender. Se a filosofia pré-socrática podia dar, ou podia se dar ao luxo de possuir certa inocência em suas propostas, em Platão, os indícios que ocorrem é de uma filosofia que indicará uma condição de conhecimento a partir da aplicação do pensamento sobre uma realidade que se estabelece como resultado do pensamento aplicado e refletido sobre ela mesma. Ok? Então, o Platão traz para a gente um conhecimento que passa a ser possível a todo ser humano. Aí você diz assim, mas professor, por que todo ser humano? Porque todo ser humano pensa. Ok? Então a gente, a cada instante, está filosofando, a cada instante a gente está aplicando o pensamento sobre a realidade, e essa aplicação vai fazer com que haja uma comunicação
entre o pensamento e a realidade, e essa comunicação vai fazendo com que o conhecimento vá se desenvolvendo sobre essa realidade sobre a qual você está pensando, ok? Bom, ainda sobre Platão. Ele rompe com o relativismo das teorias pré-socráticas. E por quê? Porque vocês vão ver assim, ó, você tem o Heráclito, que diz que a realidade está em constante movimento. Ok? Aí você tem logo em seguida o Parmênides. O Parmênides vai dizer assim, olha, é verdade que a realidade está em constante movimento, mas o ente não muda. Ele pode ter a sua forma alterada, mas ele não muda. Por exemplo, eu era uma criança de 55 centímetros quando nasci, com um peso de 3,970 kg. Ok? 970 gramas. Hoje eu sou esse camarada lindo, não peso mais 3,970 kg, peso aí mais ou menos um 89, que eu tenho que cair para 80. Essa pandemia está me deixando um pouco mais cheinho, ok? Por mais que a minha forma tenha mudado, eu continuo o mesmo João essencialmente. Então esse relativismo, bem como a ideia de se perceber a realidade pelo mundo sensível, pelo pensamento, que é um relativismo de conhecimento produzido, Platão rompe com ele. E por que Platão rompe com ele? A gente já estudou isso. Porque Platão, ele diz que o conhecimento ele tem duas vertentes. É aquela que se manifesta no mundo inteligível, a gente já viu isso, ok? Que é o mundo das ideias, que é o mundo em que eu produzo conhecimento puro, e o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, cujos conhecimentos desenvolvidos pelos sentidos são meras ilusões, ok? Então, quando Platão ele rompe com esse relativismo, né, das teorias pré-socráticas, ele propõe a existência de verdades puras, universalmente válidas. Então, para Platão, o conhecimento seria a compreensão racional da realidade concreta, no seu todo. Não a partir daquilo que eu vejo, mas a partir daquilo que sobre ela o meu pensamento foi exercido. Ok? Continuando. Aí a gente vai para Aristóteles. Aristóteles, ele também vai usar o pensamento filosófico. Aí vocês vão perceber por onde a ciência está passando, ok? Porque ela vai se desenvolvendo e ela vai fazendo com que nessa realidade as coisas vão sendo desveladas, ok? Isso é maravilhoso, isso é genial, ok? E o Aristóteles, ele vai dar um sentido mais apurado em relação à filosofia de Platão. Ele vai defender a não existência de duas dualidades. Quer dizer, para o Platão, mundo sensível e mundo inteligível não podem corresponder conhecimentos sobre as realidades de forma separada. Ok? Então, para ele, é importante que essa dualidade, ou a existência dessas duas realidades, possam ser pensadas, ou pode ser pensada a existência, né, dessas duas realidades, deve ser pensada juntas, né? As duas realidades pensadas juntas, ok? E por quê? Porque para ele isso é de um caráter substancial. Melhorar isso. Para Aristóteles, tudo que existe em sua substância. E para isso, ele estabelece dois tipos de atributos. Os essenciais, que seriam a base de tudo, e os acidentais, que são aqueles que poderiam ser alterados. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Ok? A substância dessa caneta não é o plástico, é o petróleo. Combinado? Beleza? Só que o petróleo,
acidentalmente se transformou em plástico. E o plástico, acidentalmente, se transformou em uma caneta. Ou a base material dessa caneta. Beleza? Então, é genial. Eu sei que isso aqui é uma caneta, e isso aqui é diferente de um pendrive, a partir da minha sensibilidade, a partir dos meus sentidos. Aí agora eu aplico o pensamento. Eu vejo aqui nos dois a substância é petróleo, ok? O material, que é o plástico, e a forma que cada um tem. Aí eu vou depois trabalhar com vocês a ideia das causas, né? A causa formal, causa final, causa eficiente, assim sucessivamente. Ok? Além disso, Aristóteles vai fornecer para a gente explicações acerca das causas, das substâncias, explorando a sua materialidade, a sua forma, a sua eficiência e a sua finalidade. Então são 4 causas que Aristóteles, sobre elas, vai pensar sobre uma realidade. São as causas materiais, formais, a causa eficiente e a causa final. Beleza? Continuando. Deve-se entender então, queridos, que toda a física aristotélica, ela é observacional. Então eu observo e depois sobre ela eu penso. Ok? O Platão já não pensava desta forma. Tudo bem? Então, essa física aristotélica, que é uma física observacional, ela é construída a partir das percepções diárias que a gente tem com a realidade. Então, Aristóteles vai defender a ideia de que toda física é composta de elementos que são evidentes. Ok? A evidência. A evidência é um termo grego chamado aletheia, significa verdade. Ok? Então, existe água, ok? Isso aqui é evidente, é água. Aí a química depois vai dizer que são 2 moléculas de hidrogênio, mais uma de oxigênio, mas é a ideia da evidência. Isso aqui não pode ser, a água não pode ser um cabelo, nem uma jaca, nem uma manga. Água é água, beleza? Só para a gente entender. E a teoria que ele vai desenvolver, que são as evidências, né? Primeiro, a teoria do lugar natural. E essa teoria explica, por exemplo, a razão dos corpos. Por que razão os corpos pesados irem em direção do solo? Ele explica, dada a composição de água e terra. E os leves? Porque eles não vão diretamente para o solo e geralmente eles sobem. É por conta da sua composição de ar e de fogo. Então essa é a teoria do lugar natural. E a outra que Aristóteles defende, dentro de um modelo do pensamento racional que vai desembocar no surgimento da ciência, é a defesa do modelo geocêntrico. Aristóteles já pensava nisso, no modelo geocêntrico e a hierarquização do universo em 2 realidades. A realidade supralunar, que ele chama de realidade celeste, que compõe a natureza eterna e imutável, e o universo, ou a realidade sublunar, que é a realidade terrestre, né? Que tem a natureza efêmera, né? Aquela que ela sofre transições, né? São aquelas que são caracterizadas por nascimento e morte. Nada na realidade sublunar é eterno, diferente da realidade supra, não é supralunar. Valeu? Vamos lá. Agora a gente vai pensar como é que essa ciência percorreu na Idade Média, que foi uma das idades mais difíceis para que ela pudesse se mostrar como um elemento favorável ao desenvolvimento do próprio ser humano em relação à sociedade, em relação à natureza, em relação à própria consciência, em relação à afetividade, enfim.
Na Idade Média, a gente tem um afastamento e a reassunção de Aristóteles como sendo um pensador evocado para trazer determinadas explicações. Bom, há de se entender que depois de Aristóteles, a gente tem o surgimento de Euclides, que é conhecido em alguns escritores como o pai da geometria, e além disso ele também escreveu elementos que são tratados, os elementos, né, que hoje são os tratados matemáticos e os teoremas, né? Esse foi um dos eventos, ou esses foram os eventos de Euclides. E Arquimedes, que não superou a física clássica, né? Apenas foi um grande matemático. E Aristóteles, ele na Idade Média, quando a gente tem a exclusão total da ciência, do pensamento filosófico, como elemento que pudesse trazer a libertação ao ser humano, a gente tem o resgate de Aristóteles, que vem com as teorias tomistas, né, ou teorias de São Tomás de Aquino, quando ele consegue conciliar fé e razão como campos de conhecimento, ok? E aí ele vai evocar a ideia dos sentidos, né, a ideia dessa participação das relações míticas, né, e a racionalidade como também um expediente humano para se chegar ao conhecimento. Tudo bem? Bom, aí a gente chega na Revolução Científica. E esta Revolução Científica passou a ser vista como a transição de um pensamento observacional para um empreendimento da experiência e da razão como métodos de produção de conhecimento sobre a realidade. Ok? Então, eu vou voltar a explicar. Para alguns e algumas literaturas, já existia ciência lá antes de Sócrates e antes de Platão. Os pré-socráticos já desenvolveram o que eles chamavam de ciências clássicas. Ok? E ela vem se desenvolvendo até o racionalismo e o empirismo. A meu ver, e também para a maioria dos filósofos, né, o que a gente tem são pensamentos racionais, haja vista que eu já falei com vocês que a filosofia ela estava muito preocupada com a verdade, e só se preocupou com a verdade, e a ciência tem uma preocupação única, exclusiva com o conhecimento. São duas coisas completamente diferentes. Desculpe. Beleza? Então, como é que aconteceu o surgimento desses métodos científicos que propuseram conhecer essa realidade a partir da aplicabilidade em sua própria estrutura, e faz com que na aplicabilidade desses métodos a ciência possa surgir. Primeiro foi esse embate entre geocentrismo e heliocentrismo, né? A gente tem a defesa matemática do heliocentrismo, proposta por Copérnico lá no século XVI, e esta proposta fez com que houvesse uma superação do modelo que defendia a Terra como sendo do universo. Então, vocês já começam a perceber que os elementos matemáticos, eles começam já a aplicar, ou serem aplicados para explicar que existia um sistema solar, um sistema gravitacional, e que a Terra não poderia ser a base desse sistema, ok? Bom, e ele reformula e sintetiza a ciência física superando o modelo aristotélico. Ou seja, enquanto a visão aristotélica era, desculpe, parece redundante, né? O pensamento vinha a partir de uma observação, e uma observação que partia dos sentidos apenas, né? E da ação do pensamento sobre esses sentidos, naquela captação que ele fazia sobre a realidade. Em Copérnico, ele supera, né? Ele não contraria, ele supera esse modelo, porque ele usa o telescópio para fazer as observações da realidade astronômica e geometriza o espaço, superando a dicotomia apresentada por Aristóteles sobre, por exemplo, as realidades supra e sublunar. Tá legal? Então ele diz que existe um universo, ok?
que o que está sob a Lua pertence ao seu universo, que está sobre a Lua, ok? É uma coisa só, ok? Beleza? Galileu, na sua forma de ser, ele defendeu que a matemática ela deve ser, e eu penso que é mesmo, né, a linguagem, desculpe a redundância, mais universal a ser conhecida até então, como sendo aquela capaz de explicar todas as coisas que existem no universo a partir do conhecimento científico. Então, a meu ver, a matemática é a ciência das ciências. Genial, genial, ok? Aí a gente tem Johannes Kepler, que defendeu que a realidade orbital, ou as realidades orbitais, eram regidas pelas leis da matemática, e essas leis seguiam as bases geométricas da Terra, ok? Mais tarde, Giordano Bruno, que foi condenado à morte, simplesmente porque defendeu a ideia do universo ser infinito. Essa constatação de Giordano Bruno, e que foi, na verdade, depois capturada pela teoria da relatividade, já está sendo questionada pela teoria quântica, que ainda não foi completada, né? A gente sabe que não foi completada, o Einstein morre sem desenvolver a teoria quântica, mas já se estuda a possibilidade do universo não ser infinito. Existe um professor da UFRJ e o camarada é genial, genial. Ele diz que o infinito tem idade. E eu concordo com ele. Eu fiquei pensando sobre isso. O infinito tem idade. E é verdade. Ok? Porque nada se torna infinito sem começo. Genial. Coisa simples. Então, para alguma coisa ser infinita, é porque ela tem um início. Essa é a teoria dele, que ainda não consegui ler com mais profundidade por conta de um monte de afazeres. Mas, em princípio, me soou, né, soou razoável. Então, eu vou dar uma lida, porque isso me interessa e me faz pensar um pouco mais. Eu queria desejar a vocês um bom reinício de aula, que vocês possam estar bem e que vocês possam aproveitar todo esse momento com essas aulas gravadas. O professor Elaine vai melhorar muito mais essa explicação que eu estou dando a vocês, e espero revê-los em breve. Tá bom? Se cuidem, estudem, e muito obrigado mais uma vez pela honra que vocês me concedem de estar aqui dando aula para vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus, queridos. Um abraço.